Cadeira. Então, da gente discutir aqui, trazer essa temática, né, que é de suma importância, né, da gente falar sobre políticas públicas, né, para a inovação e o parque tecnológico como esse equipamento de fomento à inovação, ser o condutor de um evento como esse, ser o conector também de parceiros como a Inovice, que está iniciando aqui por meio deste evento essa parceria com o parque, para a gente poder cada vez mais, né, trazer esse tema à tona e possibilitar que novas soluções sejam ofertadas à sociedade, né, sejam trazidas ao mercado por meio, né, de uma lei que propicia, que tem como objetivo isso. Então, o parque aqui dá as boas-vindas a todos os presentes, sejam muito bem-vindos. Desejamos mesmo ser o primeiro start e, muito em breve, outras iniciativas, né, serão aqui anunciadas por meio de nossas redes, através dessa parceria com a Inovis. Vou deixar, né, que os nossos experts no assunto possam se apresentar com mais calma. Então, teremos aqui um bate-papo conduzido por Adalberto Maciel e Rafael Cuba, que são especialistas nesse assunto e do qual a gente vai poder, né, nesse primeiro momento, eles vão apresentar. Toda a interação a gente pode inicialmente pelo chat, então, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês podem trazer no chat, a gente vai aqui acompanhando, e ao final, mais um momento onde teremos a abertura para que todos possam interagir aqui nesse momento, tá? Então, desejo, né, que seja um momento aqui de trocas, né, de informações, aprendizados e experiências interessantes. Por favor, podem iniciar as apresentações. Obrigado, Kátia. Pessoal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a esse nosso encontro. Eu me chamo Rafael Cuba, trabalho na Inovice, trazendo um pouco do olhar de marketing, produto e desenvolvimento de soluções educacionais para que a gente consiga contribuir tanto para as organizações públicas como também para as startups que querem ser parte aí desse ecossistema de inovação brasileiro. Então, a Inovice, ela é uma edtech que constrói essas soluções de aprendizagem de modo que a gente consiga preparar gestores públicos e a área pública para a inovação. Se inovar já não é trivial dentro de um contexto privado, quando a gente traz isso para a esfera pública, esse desafio ele se potencializa muito, né? Então, pensar nos instrumentos jurídicos e como o ecossistema de inovação brasileiro tem avançado é um ponto que faz parte do que a gente vem construindo nas nossas ações de aprendizagem. Então, por um lado, preparar as organizações públicas para a inovação e, por outro, contribuir para que startups e empresas consigam explorar o setor público como um mercado estratégico de ser observado pensando em inovação, né? 16% do PIB brasileiro está relacionado a compras públicas, então existe aí um amplo campo de oportunidades e esse tem sido o propósito da Inovice, contribuir para o ecossistema de inovação brasileiro, fazendo essa conexão entre startups e a inovação no setor público. Vou compartilhar com vocês um pouco desses aspectos relacionados a como a gente pensa numa gestão da inovação nesse contexto. E ao meu lado, a gente vai ter o privilégio de ouvir o professor Adalberto Maciel, cofundador da Inovice, que vai se apresentar para vocês agora e depois vai conduzir também o nosso papo, trazendo aí os desafios do ponto de vista dos instrumentos jurídicos, né? Bom dia a todos. É, Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Kátia. Quero agradecer essa oportunidade aqui de estar aqui com o público do Parque
Tecnológico da Bahia. É um prazer estar aqui. Meu nome é Adalberto Maciel, como falar, eu sou cofundador da Inovis, sou procurador federal da AGU por 20 anos, trabalho nessa área de inovação, contratações de inovação e propriedade intelectual já há muito tempo, então tenho militado bastante nessa área, tanto trabalhando com muitos anos em Brasília, trabalhando justamente na elaboração das leis, né? Estamos falando de marco legal de inovação, que são aplicados, que a gente fala um pouco, e também na condução na consultoria de políticas públicas. E ultimamente tenho trabalhado bastante como pesquisador e como professor, justamente nesse tema de compras públicas, inovação e propriedade intelectual. E então, assim, queria é um prazer estar aqui e vamos dar continuidade ao nosso webinar, nossa conversa aí com o meu colega Rafael Cuba, da Inovos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Adalberto. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês no início desse nosso encontro, né, um pouco do contexto que a gente tem e do desafio que a gente enfrenta quando a gente fala de inovação. Então, eu acho que tem uma questão muito importante da gente colocar na mesa na hora de construir essa conversa sobre como a nossa startup ou o nosso negócio pode oferecer soluções inovadoras para o setor público e como algum gestor público pode buscar inovação para sua área de atuação. Eu acho que tem dois pontos que eu particularmente gosto muito de explorar e trazer para essa nossa reflexão coletiva, que são dois aspectos, que é o primeiro aspecto relacionado à cultura organizacional e, e o segundo aspecto é quando a gente faz essa gestão da inovação, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, e aí aqui com um recorte muito específico de como a gente pensa numa cultura de inovação para o nosso negócio, existem vários elementos que precisam ser olhados com muito cuidado, né? Não basta a gente ter um discurso que estimule a inovação ou colocar a inovação como um valor, da organização. É muito comum a gente encontrar no mercado empresas que têm, inclusive, como um valor do negócio a inovação, mas um desafio enorme de fato inovar. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa, né? A cultura organizacional é algo invisível, mas que é onde as estratégias elas vão sair do papel ou não, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é a cultura organizacional come a estratégia no café da manhã, né? Porque é exatamente essa conexão que a gente precisa fazer ao relacionar a cultura organizacional com o que de fato vai fazer com que as pessoas se engajem em determinado projeto, em determinada atividade. É o que vai fazer com que as pessoas elas construam um olhar comum para o negócio. E a gente tem um contexto onde, em geral, né, a gente tem encontrado equipes cada vez mais com a sensação de que não tem tempo sobrando. Se alguém aí tiver com a sensação de que está com tempo sobrando, conta pra gente, porque a gente vai morrer de inveja. Mas, em geral, o que a gente encontra são as pessoas com sensação de que não tem tempo sobrando para inovar, não tem dinheiro sobrando para inovar. Então, a gente vive esse paradoxo, né? Que é, ao mesmo tempo que a gente tem um imperativo da inovação, ou seja, as empresas elas, e as organizações públicas elas precisam inovar para que seja possível continuar gerando e entregando valor para a sociedade. Por outro lado, como eu faço as pessoas se mobilizarem para a inovação? Isso envolve tolerância ao erro, isso envolve cultura de aprendizagem, isso envolve as nossas práticas de comunicação. As pessoas precisam trabalhar de forma colaborativa, eu não posso conversar só com o meu departamento. Então, reparem que eu gosto de trazer esse desafio para o início da nossa conversa, para a gente não ir para um campo muito das ideias sobre como a inovação é importante e como ela pode contribuir para empresas públicas e privadas. Acho que isso já está claro, a gente já chegou num ponto que todo mundo concorda que inovação ela vai ser importante. O que eu queria provocar no início desse nosso encontro, eu queria provocá-los para essa reflexão, né? É, como são as práticas de comunicação, né, dentro da nossa organização? As áreas se comunicam, elas trabalham de forma
colaborativa, ou a gente está preso numa estrutura muito departamentalizada, né? Qual é a estrutura de inovação que a gente tem dentro da nossa organização? Existe um comitê de inovação? Inovação é algo transversal a todas as áreas. O RH tem liderado ações de inovação? Essa é uma segunda reflexão importante. E o terceiro ponto importante, sem querer simplificar, né, toda a complexidade que uma cultura organizacional que vai favorecer a inovação tem, mas um terceiro ponto que eu acho importante é a gente refletir sobre a qualidade das conversas dentro da organização. Então, as pessoas, elas conversam sobre seus erros, sobre o que está sendo pensado, sobre o que ela tem vontade de testar, existem espaços para o compartilhamento de ideias, existem conversas de qualidade, com escutativa, com esse pensamento coletivo. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque é essa troca, é essa diversidade de pensamentos que vai fazer com que a gente comece a pensar em inovação na prática, na vida real, a sua empresa ir lá e implementar algo inovador. Com as pessoas conversando, com a criação, essas conversas, além de contribuir para a colaboração, você constrói um espaço de segurança emocional também, para as pessoas se sentirem seguras para compartilharem uma opinião em uma reunião. Eu acho esse sempre um ótimo indicador. Se na sua equipe as pessoas se sentem confortáveis para compartilharem ideias nas reuniões, né? Em alguns lugares a gente, quando faz essa reflexão, a gente vê que não. Então, são essas pequenas atividades que a gente precisa olhar para a gente começar a preparar um solo, antes de olhar para a tecnologia e antes de olhar para todos os outros processos que vão ser importantes quando a gente pensa em inovação. Então, eu brinco que inovação ela vai ser um trabalho de formiguinha. Inclusive, as pesquisas na área de inovação mostram que organizações que estruturam processos de inovação incremental tendem a ter sucesso em inovações de maior ruptura, né? Então, às vezes, a gente associa muito inovação à construção do próximo foguete, quando, na verdade, melhorar processo dentro da organização pode ter um caráter inovador. Você contratar um fornecedor que permita que você desenhe aí uma nova atividade que vai gerar valor para o seu processo produtivo ou para o seu processo de entrega com o cliente, que vai ser uma inovação. Então, eu acho que esse é um ponto importante, tá, pessoal? Conversar sobre inovação no contexto público ou no contexto privado, é a gente olhar para as pessoas, né? Eu falo sempre que inovação é coisa de gente. Independente do desenvolvimento tecnológico, independente do setor de atuação, independente se o seu negócio é B2B, são pessoas criando e entregando valor para as outras pessoas. Inclusive, essa é uma premissa fundamental da inovação, que é a gente entender quais são as dores do cliente, né? E como a gente cria e entrega valor. Então, feita essa provocação sobre a importância da cultura organizacional para a gente pensar em inovação e a gente pensar em como isso tem acontecido nos nossos times, o segundo ponto é a gente olhar para algumas discussões relacionadas à gestão da inovação que apresentam para a gente um campo de oportunidades. Então, a gente tem discutido muito nos últimos anos esse modelo de inovação aberta, né, que é uma discussão que se inicia aí no início dos anos, meados dos anos 2000, né, próximo ali aos anos de 2010, que essa discussão avança mais ainda. As primeiras publicações, início dos anos 2000, e depois a gente tem um avanço dessa discussão que traz para gente um pouco essa operação, como que eu trago para a prática da minha organização essa lógica de inovação. Então, cuidei e refleti da cultura organizacional, como as pessoas interagem e como elas pensam em inovação. Agora eu preciso pensar em modelos. E aí o que eu queria compartilhar com vocês é esse modelo da gestão da inovação na perspectiva de uma inovação aberta. O que que isso significa, né? Significa que a gente vai ter uma nova lógica diferente de um modelo tradicional de inovação. Que modelo tradicional é esse que eu estou chamando? É quando eu tenho dentro da organização, e aqui, quando eu digo organização, eu estou considerando empresas e empresas públicas, né? Eu estou considerando
uma empresa privada, uma startup, ou eu estou considerando uma secretaria municipal, estadual, tá? A gente tinha uma lógica, e em muitos lugares essa lógica ainda funciona dessa forma, onde a organização identifica um problema ou uma oportunidade, e ela mobiliza e articula os recursos que ela tem dentro da organização para explorar essa oportunidade ou esse problema a partir de uma solução inovadora. E aí a gente desenvolve e põe no mercado, entrega para a sociedade o que seria essa solução inovadora. E aí repara que todo esse processo, né, nesse primeiro desenho que eu estou compartilhando com vocês, todo esse processo ele acontece das fronteiras da organização para dentro, né? Eu estou trabalhando com os meus times, eu estou olhando os recursos e as tecnologias que eu tenho acesso, eu vou desenhar o meu processo de validação e vou colocar essa inovação no mercado. Na perspectiva da inovação aberta, tem um processo interessante, até relacionado à gestão do conhecimento, que é como nesse processo de explorar determinada oportunidade ou determinado problema para construir uma solução inovadora, eu vou diminuir as fronteiras da organização para trazer parceiros externos. Rafael, como isso pode acontecer na prática? Eu posso fazer parceria com um centro de pesquisas de uma universidade que tem no meu município. Eu posso, trazer algum parceiro que esteja desenvolvendo uma tecnologia muito próxima do que eu quero explorar, para que ele valide essa tecnologia dentro do contexto ali do problema que eu quero explorar. Eu posso pensar em como eu trago não só parcerias, mas conhecimento, né, know-how, tecnologia que está fora da minha organização para dentro desse processo, para ser parte desse processo. Então, a inovação aberta vai ter o processo de desenvolvimento de solução inovadora com essas fronteiras mais baixas. Eu envolvo parceiros estratégicos externos, né? Eu vou, por exemplo, buscar parcerias e conexões com parque tecnológico, com startups, com outros agentes que podem contribuir para o desenvolvimento dessa solução inovadora, né? Vou dar um exemplo para vocês que eu estava ouvindo e acompanhando nas últimas semanas. A gente, a gente teve um modelo muito interessante, foi um grande banco aqui do Brasil, né? Um desses bancões aí tradicionais, procurou, na verdade, esse banco procurou a Universidade Federal Fluminense, o curso de engenharia e falou: olha, pessoal, eu tô com esse problema aqui, esse desafio, e queria saber aí com vocês como que a gente pode explorar esse desafio. Como que a gente consegue resolver, né? E aí, esse departamento reuniu lá um grupo de pesquisadores, de engenheiros, e eles trabalharam junto com esse banco na construção dessa solução inovadora. Perceberam? Então, essa é a lógica da inovação aberta. Eu não fiquei lá com o meu time de inovação dentro do banco pensando em como resolver esse problema. Eu vou me conectar com a universidade, eu vou me conectar com o parque tecnológico, eu vou olhar para o ecossistema que eu faço parte. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Eu, como organização pública, eu, como startup, eu faço parte desse ecossistema de inovação, né? Então, como que eu preciso, na verdade, como que ao olhar para isso dessa forma, eu vou refletir como que eu contribuo para o ecossistema e como o ecossistema contribui comigo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gestão da inovação, no sentido restrito da palavra, né? Gestão no sentido de planejar, organizar e controlar e implementar algo, né? Então, como que eu faço esse processo de inovação acontecer para fora dos discursos, né? E aí acho que esse modelo de inovação aberta contribui, inclusive trazendo uma perspectiva muito importante, que é um entendimento claro de que a minha startup
a minha secretaria, a minha empresa pública, não precisa ter todos os recursos, né? Eu não preciso ter todos os recursos, porque eu posso acessar os recursos dos meus parceiros. Então, acho que esse é um ponto interessante. A Kátia compartilhou aqui um ponto muito legal no chat, que é exatamente essa lógica, né? É você ter essa parceria com o parque tecnológico, você construir esses acessos, significa você começar a fazer parte de uma forma mais ativa desse ecossistema de inovação. E, de novo, ser parte de um ecossistema significa você contribuir e contribuírem com você, né? A lógica de construção de rede. E aí, a gente tem alguns modelos que vão fazer com que isso seja operacionalizado, né? Inclusive do ponto de vista do contexto público. A gente tem, de novo, um avanço também nos últimos anos dessa lógica de modelo de gestão que vai fazer com que a gente tenha essa parceria entre essas três entidades. Então, o modelo tríplice hélice vai trazer uma perspectiva que é como eu combino, né, a perspectiva do governo, né, que vai trazer a parte de normatização, de regulamentação, a universidade com conhecimento básico aplicado e a empresa que vai ser onde esse conhecimento vai ser aplicado. Bem dentro daquela lógica da inovação aberta. Inclusive, a gente também discute muito essa hélice quádrupla já, que é o acrescentar aqui sociedade civil, né? E eu acho que esse é um ponto interessante que a gente vê como que esses modelos eles vão evoluindo com as novas demandas que vão acontecendo na sociedade. E eu acho que esse modelo deixa claro para gente, ou se não deixa claro, acho que deixa mais estruturado, na prática, como esses negócios podem se desenvolver. Às vezes, eu sou uma startup, eu entendo que o setor público é um campo de oportunidades, eu entendo que inovação é importante, mas como eu faço isso acontecer? Né? Como que eu me conecto com as oportunidades do setor público, a partir, inclusive, da oferta de soluções inovadoras que a minha startup tem? Né? Eu acho que essa lógica da inovação aberta, do modelo de tríplice hélice ou hélice quádrupla, a lógica de buscar um parque tecnológico, de buscar organizações que articulam o ecossistema de inovação para que você tangibilize e ponha em prática o que pode ser essa conexão entre a sua solução inovadora e demandas do governo ou demandas do setor público, né? E aí, essa conexão com o setor público traz novos desafios, né? Eu sei que falar de inovação é muito bacana, mas é uma conversa sobre desafios, né? E quando a gente fala de inovação no contexto público, esse desafio ele é ainda maior. Aqui eu trouxe um trecho de um dos nossos cursos, onde a gente discute com o professor Hudson Mendonça essa lógica da inovação aberta, né? Onde você tem um processo de inovação, onde você precisa ter uma visão clara para quem você entrega valor, entendendo que você, nesse processo, você diminui risco, você diminui custo e você aumenta o potencial de entrega de valor para esse seu público-alvo, né? Diminui o risco e diminui o custo, porque o próprio processo de desenvolvimento da solução inovadora com esses parceiros externos pressupõe muitas etapas de validação e pressupõe você dividir o risco e o custo também com todos esses parceiros. Então, você horizontaliza um pouco é, essas etapas aí de desenvolvimento de uma solução inovadora e aí o próximo passo é a gente pensar e refletir como que isso pode se conectar do ponto de vista do setor público, entendendo que, dado que eu observei os desafios da cultura organizacional e que a inovação aberta é um modelo estratégico para se pensar nessa inovação na prática, né? Como que eu agora chego, então, no setor público, como que eu exploro esse contexto? Aí, nesse sentido, o professor Adalberto vai compartilhar com vocês aí alguns caminhos e alguns instrumentos jurídicos que podem contribuir para esse nosso entendimento.
Muito obrigado, Rafael. Muito bacana essa introdução, essa provocação, né, sobre inovação. E aí vocês encontram vamos dizer assim, interseção, onde a inovação aberta, a participação o setor público, ele quer também aproveitar-se dessas oportunidades que, assim, quer aproveitar-se da oportunidade desse mecanismo que a gente, falando aí da inovação aberta, o poder público já entrou nesse jogo e atua de várias formas. E quando ele atua, e a gente estou destacando aqui dois grandes eixos de atuação do poder público, isso traz muitas oportunidades para quem quer fornecer. Vamos pensar em startups que podem ser vocacionadas para oferecer soluções para o setor público, que aqui já tem até o nome, né, uma alcunha de GovTech, né, que a gente dá esse nome. Ou se não, são empresas que são startups que têm soluções para várias áreas que também podem direcionar essas soluções para resolverem problemas do setor público. Porque o setor público ele tem problemas próprios, bem específicos, mas também tem problemas típicos de e também tem problemas que são iguais da organização de qualquer outra entidade privada, seja com uma empresa ou até uma ONG. Tem problemas que são compartilhados da mesma forma que o poder público. Aí eu chamo a atenção aqui que essa atuação de inovação aberta que gera oportunidade, a gente destaca aqui duas vias, né? O poder público ele vai utilizar-se que a gente chama do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um conjunto de leis que regulam as atividades de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação da União, dos estados, dos municípios, e vai chegar vai chegar a todas as entidades públicas, inclusive as ICTs privadas, que são entidades sem fins lucrativos que desenvolvem atividade de pesquisa e desenvolvimento. Então, todo esse conjunto de entidades, elas são reguladas, tem uma regulação especial justamente para fazer a ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, nessa linha de alianças estratégicas, a gente vai ver como as entidades públicas se associam. É uma lógica que a gente chama de aliança, né, de parceria, uma lógica de parceria, de cocriação, certo? Então, co-desenvolvimento. E nesses arranjos, a gente vai ver tanto o poder público contribuindo com recursos financeiros ou recursos humanos, conhecimento, capital, espaços, laboratórios, e o parceiro privado também entrando com recursos financeiros ou com também um capital humano para formar alianças para desenvolver tecnologia. E isso seria onde tem muita oportunidade também para startups, para empresas que desejam associar-se com entidades, com ICTs privados, com ICTs públicas, sobretudo, para justamente desenvolverem suas tecnologias, validarem, testarem e produzirem soluções tecnológicas para chegar no mercado. E associada ao lado dessa, vamos dizer assim, dessa via, nós temos a via da contratação, que é justamente as compras públicas de inovação. E aí, nesse caso, são as entidades públicas indo ao mercado em busca de soluções inovadoras que resolvem problemas societais, problemas da sociedade ou questões gerenciais, reduzir meus custos na prestação de serviço, ou mesmo, como o poder público tem vamos dizer assim, essa vocação, também ele busca, por meio de compras públicas, difundir tecnologias no mercado. Um exemplo é quando o poder público estabelece que percentual da utilização de o biodiesel, né? Então, isso é o quê? Uma regulação que estabelece a compra para difundir soluções tecnológicas que tem tanto buscado melhorar, né, a questão de contaminação, mas e também difundir tecnologia. Isso pode ser pensado um exemplo. Vamos fazer uma pequena amostra no nosso próximo slide sobre algumas opções de alianças estratégicas que o Marco Legal traz. Isso aqui não é o objeto, vamos dizer assim, de nosso encontro hoje,
citar, mas eu queria pincelar que dentro dessa lógica de aliança estratégica trazida pelo Marco Legal Ciência, Tecnologia e Inovação, nós vamos poder ver que a legislação admite que as ICT públicas, as universidades, os laboratórios, as entidades de pesquisa e desenvolvimento podem permitir o uso de capital intelectual em projetos de pesquisa. A gente pode ver também, assim, o poder público, ele interessado numa solução tecnológica, vendo um potencial, ele pode aportar recursos e participar minoritariamente em startups. Existem fundos estatais já, o BNDES tem fundos que fazem isso, e algumas entidades públicas estão organizando fundos para isso, a lei permite, é um exemplo. A criação de ecossistemas de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e todos esses ambientes de inovação. Convênio de PDI, que aí é justamente a possibilidade de o poder público transferir recurso para esses CTs, aí eu estou falando de CTs públicos e CT privados, e dentro desses convênios a gente desenvolver tecnologia de cocriação, acordo de parceria de PDI, que tem uma característica de que vamos dizer, uma junção de esforços, e nesse caso o recurso vem do privado para o público, é outra via, é outro tipo de desenho, tá bom? É possível também se pensar em cessão de uso de imóvel público, de equipamento, compartilhamento, e aí você vão todos os equipamentos públicos que podem e ser muito úteis para, por exemplo, startups tentarem validar suas soluções. A gente sabe o quão caro é o aluguel, a diária, o material, às vezes o material para fazer teste de validação, quando a gente está, sobretudo, a gente está falando de deep techs. Isso é uma questão importante, que é esse tipo de parcerias estratégicas, elas, dependendo da tecnologia que você está desenvolvendo, é muito importante ter isso em consideração. Tá bom? Então, isso eu queria chamar uma pincelada, que são muitos, e isso aí seria um tema para um encontro, para outro encontro. Mas vamos, então, passado essa via da aliança estratégica, vamos voltar para a via das compras públicas de inovação, que é justamente o quê? O poder público, como o Rafael já mencionou, ele, quando compra, ele compra hoje 16% do PIB. E aí eu estou falando do poder público, é todas as compras do governo federal, das autarquias, das fundações, todos os ministérios, dos estados e tudo isso. E aí eu estou incluindo também a Petrobras, que tem um orçamento absurdo, entre outras estatais. Então, a gente olhar toda vamos dizer assim, esse conjunto de entidades, esse universo de entidades, eles vamos dizer, fazem aquisições muito relevantes. Essas aquisições, elas um percentual dessa aquisição, vamos pensar em outros países, tem a metas de 1%, 2%, 3% do país serem voltados para compras públicas de inovação. No Brasil ainda não temos isso, não estamos discutindo isso, mas o que temos hoje, e asseguro que a gente vou mostrar para vocês ao final da minha fala, que já está bem espalhado justamente a conscientização de utilizar a compra pública justamente para impulsionar a inovação. E aí o que é isso que eu estou falando? É o poder público contratar soluções inovadoras. E aí essa solução inovadora busca o quê? Resolver problemas da sociedade, problemas de saúde, desafios de eficiência energética, climática, de trânsito, e também resolver problemas que estão afetando o seu dia a dia. Vamos supor, para a gestão do tráfego, vamos supor, para melhorar o deslocamento dos seus servidores. Uma entidade estatal quer melhorar quer uma solução que seja mais eficiente que um Uber, que um táxi, um exemplo. Então, assim, monitorar melhor a questão de estoque dos seus hospitais, monitorar melhor a questão de estoque almoxarifado das escolas públicas. São exemplos de desafios que um poder público pode entender que seja interessante comprar solução tecnológica. Um exemplo concreto do município de Alagoas, que queria melhor ordenar o espaço para ambulantes numa região. E isso foi um desafio de uma compra pública de inovação para startups apresentarem soluções para resolver esse desafio. Passa aí, por favor, Rafael, a nossa...
Isso aqui é um pouco das finalidades que eu já mencionei: solucionar problemas, melhorar serviço público, difusão de soluções inovadoras também. Essa é uma visão de uma perspectiva de poder público também, que ele adquire soluções também com o propósito de difundir soluções inovadoras, e, sobretudo, soluções nacionais. Tá? A gente tem margem de preferência para tecnologias, nas compras públicas, a gente tem margem de preferências para produtos desenvolvidos nacional, tá? E essa margem de preferência pode chegar até 20%. Então, algumas máquinas, alguns equipamentos já existem em alguns setores, já estão previstas essas margens de preferência. É um exemplo da intenção de tanto adquirir soluções inovadoras como difundi-las. Muito bem. Teoricamente, as compras públicas de inovação, elas estão classificadas em dois grandes tipos. Esses dois grandes tipos que a gente vai encontrar na nossa legislação, nós temos a encomenda tecnológica e as compras públicas de inovação no sentido estrito. E na literatura internacional, fala em PCP e PPI. Não quero, não é interesse você entrar nessa questão doutrinária, dessa discussão, mas é importante entender o significado dessa distinção, porque ela tem muito impacto do dia a dia prático. Saber qual instrumento e que tipo de desafio eu estou lidando. No caso das encomendas tecnológicas, ou na sigla internacional PCP, Pre-Commercial Procurement, a gente está falando de soluções que não existem. Então, o poder público traz um problema, e o exemplo da ETEC, né, da encomenda tecnológica da vacina da Covid, a vacina não existia ainda. Ela não tinha terminado o desenvolvimento e os testes não tinham sido, não tinha passado na fase de teste. Então, você está lidando com uma solução que não existe. O problema existe, porém a solução não existe. Então, eu estou no campo de uma compra pública que envolve esforço tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento, com risco de não dar certo. Isso é o campo das encomendas tecnológicas, e que o CPSI também tem essa característica. Então, quando a gente vai pensar em eu tenho um desafio em todo processo de compra, eu vou fazer um levantamento de soluções que existem no mercado. E quando eu me deparo, eita, não tem, olha só, eu estou num desafio muito grande, em que vamos dizer assim, as soluções devem estar num estágio de maturidade tecnológica pouco avançado. Então, é preciso, para resolver esse problema, eu vou ter que, pela perspectiva do poder público, eu vou ter que financiar o desenvolvimento. Tá? E pela perspectiva do fornecedor, seja uma startup, seja uma grande empresa, ela vai precisar financiar. E um contrato desse, encomenda tecnológica, CPCI, que permite financiamento e desenvolvimento, é uma forma de eu obter também um financiamento do meu desenvolvimento tecnológico, tá? E com risco bastante reduzido, porque admite a falha. Enquanto que, por outro lado, as compras por inovação propriamente dita, as PPI, a solução tecnológica, ela já está desenvolvida. Ela não foi, por exemplo, utilizada naquele setor, naquela área. Então, a lógica do primeiro comprador. Então, claro, que tem um risco de não dar certo muito baixo, porque a tecnologia já está validada. Mas aí que está. Eu não estou contratando mais desenvolvimento e pesquisa. Eu estou contratando a solução tecnológica para uma solução inovadora, tecnologia, né, de inovação, né, para ser mais preciso, uma solução inovadora, que no sentido de tecnologia, não necessariamente é uma tecnologia avançada, mas um processo pode ser uma inovação, tá? E a maioria das inovações estão relacionadas com reajuste de processos. Então, uma solução inovadora, ela pode ser aplicada diretamente sem necessidade de grande desenvolvimento. Então, estamos no campo das compras por inovação, onde a diferença é justamente não há esforço, não há necessidade de grande esforço de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa diferença vai implicar justamente no contrato que o poder público pode fazer, e, pelo outro lado, quem vai fornecer o tipo de contrato que eu vou assinar, se admite que o financiamento do desenvolvimento ou não admite financiamento do desenvolvimento. Isso é definitivamente uma questão chave, tá bom? Muito bem. Para nosso encontro aqui, eu destaquei aqui dois dos instrumentos mais poderosos da nossa legislação: as encomendas tecnológicas e o contrato por solução inovadora, que é justamente esse contrato. Eu chamo a atenção que esse contrato foi trazido pelo Marco Legal das Startups do Empreendedorismo Inovador. Tá? É justamente o contrato público para a solução inovadora, e ele foi todo desenhado
pensado em contratar startups, tá bom? Então, é um dos nossos principais focos na nossa conversa. Vou falar rapidamente de encomendas tecnológicas, que ela tem um poder muito grande, porém, é um contrato extremamente complexo, tá bom? Então, vamos entrar na encomenda tecnológica rapidamente. A encomenda tecnológica é um contrato que ele não tem limite de valor, ele admite o quê? A contratação da sua... Ele é focado em quê? Em desenvolver uma solução para um problema técnico ou um desafio que não existe. Então, eu vou desenvolver uma solução que não existe. Então, eu necessariamente vou contratar atividade de pesquisa e desenvolvimento. Quem eu posso contratar? Qualquer um. ICT pública, privada, empresa, consórcio. Então, a liberdade da encomenda, uma encomenda tecnológica é muito ampla para contratar. E é preciso ter uma presença do risco tecnológico. O que significa que a legislação exige? O que significa risco tecnológico? É justamente o risco de não dar certo, de não ter isso. E aí, essa é uma característica desses dois instrumentos que eu estou trazendo para a nossa conversa e chamando a atenção, que é a possibilidade de quê? De eu desenvolver e fazer um esforço de desenvolvimento, dinheiro, risco, e falhar. E eu ser remunerado mesmo assim. Não vou responder, professor, e eu ser remunerado mesmo assim. Vou ser remunerado pelo meu esforço, o esforço de desenvolver, não pela necessidade de conseguir prover uma solução, tá? Isso é muito importante. Isso quebra o paradigma da contratação pública normal e da maioria do que como as pessoas entendem que ser contratado. Eu estou sendo contratado para fazer um esforço de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. E vou fazer um teste. Não nessa, e eu posso não chegar na fase de teste, eu posso falhar bem antes. E desde que eu tenha feito esforços dentro da minha capacidade, dentro do que eu prometi, dentro do plano de trabalho, é absolutamente legal e tem, inclusive, direito de ser remunerado, ressarcido, de acordo com o contrato, em todas as etapas até onde eu cheguei. Então, eu chamar a atenção a isso. E esse contrato é muito interessante quando a gente fala sobretudo, deep techs, né? No conceito de deep techs, onde exige um esforço de desenvolvimento tecnológico mais amplo, em que o desenvolvimento exige um investimento com visão de longo prazo e um esforço também financeiro mais alto. Então, e aí também, dentro daquela que a gente estava discutindo, inovação aberta, é justamente a possibilidade de uma startup ela se associar com outras empresas dentro de uma contratação dessa. Não necessariamente pegar uma contratação só. É um desafio muito grande para uma startup fazer ser diretamente contratado por uma encomenda tecnológica. Então, pensar em se associar com uma entidade de pesquisa, ou mesmo com uma empresa maior e fazer uma combinação justamente para poder juntar esforço numa lógica de consórcio, por exemplo, ou outro tipo de arranjo, para ser contratada numa contratação desse tipo de encomenda tecnológica, tá bom? Pode ser, Rafael. E aí, eu trouxe aí uma lista rápida do o que é possível contratar por meio de EdTech. Aí eu posso fazer protótipo, artefato, sistemas inéditos, planta piloto, instalação científica inédita, até mesmo relatórios técnicos científicos inéditos, relatório de testes clínicos inéditos, relatório contendo nova metodologia ou nota técnica. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção dessa lista, essa lista não é exaustiva, ou seja, são exemplos, é que assim, a possibilidade de que se pode ser contratado por meio do EdTech é muito amplo, tá? É uma contratação muito sofisticada. E eu trago aqui um exemplo assim, é, pode passar, Rafael, falar da transferência de tecnologia, que é a liberdade contratual. Para quem está envolvido no EdTech, tem sempre essa preocupação. Eu chamo a atenção a isso, que a legislação, com a mudança desse nova reforma do marco legal, estabeleceu a liberdade contratual. O que significa isso? Significa basicamente e simplesmente que o que for definido no contrato é válido. A legislação tirou as amarras e deixou que o contratante e o contratado estabeleçam com quem vai ficar a tecnologia. Isso é muito importante, porque tanto o poder público está financiando os recursos, quer ter um acesso a essa tecnologia, mas também as startups, as empresas que desenvolveram essa tecnologia, querem deter essa tecnologia justamente para oferecer a solução no mercado.
E aí a gente tá falando que é possível a titularidade vamos dizer, da propriedade intelectual, da patente, do know-how todo, fique totalmente com os fornecedores. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Vou passar. E por fim, eu trago o exemplo que eu já mencionei da Covid, que foi uma ETEC entre a Fiocruz e a AstraZeneca, né? A gente estava no TRL7. Agora, o que eu mais chama atenção, além de uma questão que deu muito certo no sentido de foi desenvolvido e foi também acoplado o fornecimento de 100 milhões, porque é um contrato que admite o desenvolvimento e o fornecimento por contratação direta, foi também a transferência de tecnologia. Aí, no caso, para a entidade pública, a AstraZeneca, a empresa privada, transferiu a tecnologia para a empresa pública. Ou seja, o caminho pode ser, o fluxo, ele pode ser de duas mãos, três vias. Ele pode ser parte da tecnologia, pode ir para a privada, ou a privada ir para a pública. Isso, o quê? De acordo com o interesse dos desenvolvidos, a estratégia dos desenvolvidos. E para a Fiocruz, nesse caso, foi extremamente estratégico, porque ela passou a dominar essa tecnologia. Não é só fazer essas vacinas Covid, mas essa tecnologia que se desenvolve esse tipo de vacina para a Covid está sendo utilizada, na verdade, para testar para várias outras doenças agora. A Fiocruz participa vamos dizer assim, de um consórcio para testar com essa tecnologia, desenvolvimento de novas vacinas. Então, vamos dizer assim, no hemisfério sul, a única empresa instituto, né, no caso a Fiocruz na fundação, que domina essa tecnologia é a Fiocruz. Isso é muito relevante para o Brasil e para a nossa soberania nacional enquanto tecnologias avançadas. Então, é isso que eu queria chamar a atenção do ETEC. Mas o mais interessante, eu acho, para o nosso encontro aqui é justamente o CPCI. Porque o CPCI vamos dizer, uma contratação, um contrato, foi especialmente desenvolvido pensando nas startups, em contratar startups. E não à toa, não por acaso, está lá previsto no marco legal das startups do empreendedorismo inovador. É um capítulo desse marco que justamente trouxe esse contrato especial. E ele tem essa característica diferente de todos os outros contratos que tem na área pública, que é justamente eu contrato pelo CPCI o teste. Então, eu vou testar, é um contrato de serviço, tá? Por quê? Eu vou contratar o teste. Então, imagine que você tem um equipamento, uma máquina. Eu vou contratar você para você trazer uma máquina, duas, três, o que for suficiente para testar essa solução na realidade, na prática. E se esse teste funcionar, eu posso fazer um contrato sequencial, que é justamente o contrato de fornecimento. E nesse contrato de fornecimento, aí eu justamente vou querer justamente o fornecimento. Então, vou querer adquirir X quantidade de máquinas. Então, isso é muito importante entender. Então, esse contrato ele é focado justamente em eu quero testar soluções. Então, ele foi desenhado para desafios. E aí a gente vai ver que o poder público está fazendo isso, lançando desafios e recebendo propostas de soluções inovadoras. Por favor, Rafael. Muito bem. O que tem de especial nesse contrato? É um contrato especial que ele serve para testar soluções tecnológicas com ou sem desenvolvimento tecnológico. Ou seja, eu abro o desafio e eu posso receber ofertas em que, olha, a minha tecnologia está pronta, vamos testar. Ok, posso contratar. Ah, não, minha tecnologia não está pronta, preciso 2, 3, 4, 6 meses para testar. E preciso de financiamento para testar, não, para desenvolver. É possível também. Então, é possível que eu faça contratos com tecnologia, soluções inovadoras em estágios distintos de maturidade, TRL distinto. Um já está pronto, só vou contratar o teste, outro eu posso contratar o desenvolvimento e o teste. E aí, a pergunta importante, quem eu posso contratar no CPCI? Pessoa física, jurídica, isolamento e consórcio. E aqui é uma coisa especial, a lei destacou, porque a gente sabe, muitas vezes, que startups, em muitas situações, estão ainda em processo de incorporação, de transformar em personalidade jurídica, com toda a necessidade de
formalização. E o que esse contrato permite? Que eu contrato com uma pessoa física. Então vamos testar essa solução, então vamos testar numa pessoa física. Isso é uma simplificação extraordinária e inédita. A gente sabe que para quem trabalha nessa seara, poder contratar uma pessoa física, isso facilita muito, muitas vezes, a vida de, de empreendedores, de quem está desenvolvendo soluções inovadoras. O que chama a atenção é que esse contrato ele tem um teto de 1,6 milhão, tá? Então, assim, é um contrato, como eu falei, ele é vocacionado para teste, então por isso que esse valor não é e ele cabe em desenvolvimento, mas não é um grande, assim, claro, esse valor admite algum desenvolvimento, não admite um desenvolvimento extraordinário, sobretudo se a exigência de grande esforço econômico e de tempo também, porque o contrato do CPSI, ele tem um limite de tempo de 12 meses mais 12 meses. E aí, aí eu falei do contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento, ele também tem teto. O contrato de fornecimento são 8 milhões. E ele tem o limite de 24 mais 24 meses. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um contrato de teste com teto de 1,6 milhão e um contrato de fornecimento em sequência a esse contrato de teste de 8 milhões de teto. O contrato de teste, ele tem 12 meses mais 12 meses. Já o contrato de fornecimento é 24 mais 24. Então, o contrato de fornecimento, como vocês podem observar, é sempre maior, tanto o teto quanto o prazo. Obviamente, por lógica, né? Uma hora que eu desenvolvi, testei, deu certo, eu contratei, e aí agora eu vou querer o fornecimento. Então, o fornecimento precisa, obviamente, de um recurso maior e precisa de um prazo maior, naturalmente. Muito bom. Mas para a próxima coisa, a gente vai ver alguns elementos importantes desse contrato. A gente vai ver que o CPC, como eu já mencionei, ele permite o financiamento do desenvolvimento tecnológico, porque ele admite tanto o teste ou o financiamento do teste. Então, olha, eu vou me contratar daqui ao final de 10 meses, 11 meses, vamos fazer o teste. E eu preciso, durante esse tempo, de recursos para desenvolver essa solução tecnológica para fazer o teste. É possível. É possível, inclusive, dentro do contrato, eu antecipar pagamento. Justamente, parte do valor do contrato pode ser antecipado justamente nessa situação em que é necessário o desenvolvimento da solução tecnológica. Então, é um contrato que te permite, admite, é um contrato de financiamento do desenvolvimento, sob uma perspectiva. Claro que esse financiamento do desenvolvimento ele tem um propósito muito específico, concreto. Ele precisa resolver aquele desafio proposto e ele tem um prazo para fazer o teste. E tem que estar dentro desses 12 meses. Então, é um financiamento focado, não um financiamento aberto. Então, é interessante essa característica desse contrato. E eu chamo a atenção aqui que o contrato do CPSI, eu posso fazer múltiplos CPSI. Porque ele é um teste. Então, eu chego para um desafio. Quem vai resolver esse problema aqui que eu falei, um exemplo concreto? Melhor alocar os ambulantes e alocar e fiscalizar, tem vários elementos no desafio, naquela área lá no município de Maceió, Alagoas. Muito bem, esse é o desafio tecnológico. E aí eu posso receber várias propostas diferentes metodologias de solução tecnológica. O que a lei permite? Eu contratar 2, 3, 4 CPSI, que é justamente eu vou testar 2, 3, 4. Poxa, eu gostei dessas 3 abordagens, vou testar, faço contrato com 3 para aquele desafio. Agora, ao final dos testes, a lei admite somente o fornecimento, para contratar o fornecimento, somente um, tá? Para cada desafio, um fornecimento. Para cada desafio, N CPSI. Por que o CPSI? Torna a repetir, eu não estou contratando fornecimento de solução, eu só quero testar, mesmo que seja um equipamento específico, eu não quero aquele equipamento, eu não estou contratando o fornecimento daquele equipamento. Eu só vai trazer o equipamento, a gente vai testar e pronto, acabou. O equipamento volta para o fornecedor. Eu só vou, por exemplo, entregar o equipamento no contrato de fornecimento, por exemplo. Tá? Aí eu chamo a atenção que o CPCI tem um procedimento simplificado, ágil especial, é uma contratação que tem uma vocação para ser mais rápida, ela está toda prevista na legislação na LCT, Lei Complementar 182 de 2021, então ela não segue a lógica da licitação tradicional, é uma licitação muito mais simplificada, ágil, então justamente para as startups poderem
ter facilidade de contratar essa startup. Por exemplo, a legislação admite um exemplo, né? Tem várias questões que eu não vou entrar aqui nessas minúcias, mas assim, um exemplo é a dispensa de vários declarações, certidões que a legislação admite justamente para facilitar a contratação de startups. E também chama a atenção que o critério aqui de julgamento não é menor preço, não tem nem essa referência na lei. A única coisa dos cinco critérios que a lei exige, não tem nenhum que fala de menor preço. Um fala de viabilidade da solução, por exemplo, que é só o preço, o custo é calculado de forma indireta, obviamente. Mas não tem nenhum foco. Os critérios são muito mais focados em efetividade, de resolução do problema, do desafio, do que no preço, tá? Então, é chamar a atenção a isso. E, por fim, dentro dessas características do CPCI, eu chamo a atenção que a transferência de tecnologia, a propriedade intelectual em particular, em especial, ela também está sobre o modelo da liberdade contratual. Então, no CPCI, quem vai ficar com a tecnologia? Quem o contrato determinar, tá? Tudo bem, mas na prática, como é que funciona? Olha, o que a gente vem observado dos contratos é que a maioria das vezes, e por óbvio, como eu chamei a atenção aqui, como você vai fazer um teste, o desenvolvimento em teste, a lógica é que a tecnologia já esteja num nível de maturidade bastante avançado, tá? É esperado, quando a gente estiver discutindo um CPCI, fazer uma proposta de CPCI para um desafio, a expectativa é que estamos falando de minimamente uma maturidade entre 7 e 8 no mínimo. Para poder desenvolver dentro de um período de 12 meses, a gente não pode pensar numa maturidade baixa. Então, o que acontece? A maioria do esforço de desenvolvimento tecnológico foi do fornecedor da startup. Então, é natural que a tecnologia fique com a titularidade, fique com a startup. Vou chamar a atenção a isso. Na negociação, isso é natural que seja assim. Agora, o que muitas vezes o poder pode exigir, e em algumas situações vai exigir, é, por exemplo, uma licença gratuita para usar aquela solução, faz o contrato de fornecimento e fica com aquela. Se financiou o desenvolvimento, mas isso vai ser. Chama atenção, isso vai ser sempre tudo negociação. Negociação. Sentar na mesa e negociar. É assim que funciona. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção. E, por fim, eu queria destacar aqui o CPCI em números. Acabou de sair uma publicação que fez um levantamento de quantos CPCI foram contratados desde a edição da lei. Estamos falando de 2021, que o marco legal ele teve um tempo para entrar em vigor. Muito bem. Nesses últimos anos, o que a gente já observou? A gente observou que foram contratados, tá? 106 CPCIs e 10 contratos de fornecimento. Então, já destaco, olha, eu faço muito mais contrato de CPCI que fornecimento. Por quê? Porque eu quero, justamente pela própria lógica do CPCI, é justamente testar. Então, eu posso contratar mais de um CPCI para o mesmo desafio. Não posso para um contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento é só, por cada desafio, um contrato de fornecimento. Então, assim, eu vou testar um monte, a maioria não vai dar certo, natureza da inovação, e o melhor, depende do meu critério, tá? E não é o menor preço, vai ser o contrato, eu vou para o contrato de fornecimento. Nesse ranking aqui que eu estou destacando, a Petrobras já celebrou 40 CPCI. Eles montaram lá, tem um site lá, conexões do site da Petrobras. Está rodando 24 horas novas divulgações de CPCI na área de diversas áreas, não só de tecnologia de poço, de gás, mas também eles têm desafio na área de cadastro, de comunicação, de recursos humanos, de proteção de trabalho, tá? Wearables para proteção de segurança do trabalho. Então, assim, está se testando em relação a todo tipo de problema que uma grande corporação como a Petrobras enfrenta. E não somente, estou falando assim, por isso que eles chamam de desafio hard tech e desafio soft tech. Então, aí eu chamo a atenção para eles, sabe, a quantidade de publicações que a Petrobras está lançando. Em segundo lugar aqui, com 24, são as prefeituras
municipais, que elas abraçaram o CPCI, já celebraram 24. E aí eu estou chamando a atenção, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Maceió, a Prefeitura de Belo Horizonte, capitais, tudo bem. Mas aí vou encontrar a Prefeitura de Guaramiranga, no Ceará, que também já celebrou. Prefeitura de Pato Branco, no Rio Grande do Sul. Então, assim, tanto prefeitura, vamos dizer assim, tanto capitais, né? Prefeitura de capitais, quanto também de cidades menores. Então, vocês estão vendo que esse instrumento está espalhado. E aí a gente vai ver a Caixa Econômica, o BNDES, estatais de TI, como a Emprel, o Prodenge, e na área de saneamento, a gente vai ver a Compesa e a Compasa. E também vou chamar atenção aí para entidades de controle. Por exemplo, o TCU fez um CPC bacana. O CNJ, que é o órgão de controle do judiciário, também fez. O governo do estado de Goiás, o governo de Minas Gerais. Então, o recado aqui para todos. Esse mecanismo está totalmente espalhado, tem desafios aí na praça rodando, e quem tem tecnologia, soluções tecnológicas que podem pensar ser voltados para superar desafios específicos, né? Que eles vão, claro, cada entidade vai publicar o seu desafio específico, pode pensar, ou tentar fazer com que só a solução tecnológica possa resolver um problema também da entidade pública, que resolve na área privada, também pode resolver na área pública. Ou seja, estamos falando de oportunidade. E eu quero chamar a atenção para esse instrumento que gera muita oportunidade pelas suas características especiais. Era isso que eu queria trazer para o nosso encontro de hoje. Então, muito obrigado. E agora a gente passa, se tiverem, para as perguntas que ficaram no chat ou se quiserem fazer ao final também aberto. Obrigado. Bom, pelo que eu vi, no chat a gente teve alguns comentários, né? Mas nenhuma pergunta, e dos comentários a gente foi comentando também os pontos que foram compartilhados, né? Pelo André, pela Kátia. Acho que sem dúvidas, né? Certo, Kátia? Não sei se a gente poderia abrir, o André, que foi tão ativo na participação do chat, gostaria de colocar alguma coisa, ou algum outro participante que se sinta à vontade. Mas como a gente estava colocando, é simplesmente de ser o pontapé inicial, né, nesse processo, né, de ter a identificação, principalmente do parque tecnológico, por meio dessa parceria com a Inovice, neste equipamento de fomento, né, ao acesso dessas inovações para os entes públicos, e principalmente de, de tratarmos mais, de falarmos mais, de tirarmos potenciais dúvidas desse processo. E até sendo o desejo nosso, né? Eu acho que o ponto principal é de sermos mesmo o articulador dessas ações, da gente estar conectando os entes públicos com as soluções já existentes ou em sendo desejado de co-desenvolver. Então, a exemplo do nosso Living Lab aqui, ele é um espaço para isso, para um espaço físico mesmo para esse fomento, né? Tanto para apresentar aos entes públicos essas soluções, como para trazer ali um espaço de desenvolvimento, né? Mesmo, desenvolvimento e teste, sendo um ambiente controlado para teste e até o próprio toda a estrutura do parque ela serve como um laboratório em tempo real, né? Então, tanto os prédios como as vias públicas, hoje a gente já tem soluções instaladas no parque para demonstração, né? São soluções voltadas para smart cities, né? Cidades inteligentes, e essas soluções são visitadas, são ofertadas aí
a instituições, organizações que estejam interessados, né, nessa temática. Então, coloco aqui esse espaço para Bom, Oi, André. então, vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Ah, beleza. Agradecer a oportunidade, né? Muito bom bate-papo. E eu estou vivenciando, digamos assim, a influência das três hélices. Quando eu fiz o doutorado em difusão, eu trabalhei com a adoção de inovações tecnológicas. E o mestrado depois eu fiz em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E aí, nessa questão de você estar trabalhando, buscando parcerias entre academia e mercado, eu fui convidado para fazer um desenvolvimento na área de maturidade tecnológica. Final da história, né? Eu passei por essa transição de buscar parceria, de ir junto à Embrapi, tentar ver como é que a gente faz isso, até que chegou no ponto em que eu recebi o convite, olha, vamos ser sócio e criar uma empresa, uma startup para trabalhar com maturidade tecnológica e valoração. E assim fizemos, né? Hoje, a gente até apresentou para a FINEP na semana passada um esboço de duas calculadoras para maturidade de startup e para maturidade de CRL. Então, são duas coisas que importantíssimas para o mercado e que, com exceção daquele esboço que o MEC colocou ali de calculadora, que de CRL não tem nada, assim, são itens muito importantes para o que a gente está discutindo aqui agora. Essa questão da gente ter olhado a hélice tríplice, a gente sempre imagina o governo lá distante, a academia lá no patamar do conhecimento e o mercado me batendo na porta, né? Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu entendo que o cenário agora é outro. O mercado disse, olha, se você está demorando, eu vou tentar dar conta do meu jeito. Então, eu acredito que a academia, nesse momento, o fluxo deve partir da academia. Mercado, qual é a dor que você tem aí e no que eu posso te auxiliar? Esse fluxo, alguns já entenderam, muito poucos, mas a maioria ainda acha que o saber do conhecimento precisa estar no pedestal. Velho, se o conhecimento não for aplicado, se não vira só invenção, vira só ideia. E a gente precisa de inovação. E quando você observa essas oportunidades que o governo federal tem dado com editais, questão de financiamento, a área de segurança tem trabalhado muito nisso, fazer as aquisições de inovação, mas a gente pode fazer como o que o parque está propondo. É como se fosse um fractal. É você pegar essa noção da hélice tríplice, que muita gente enxerga distante, e aplicar no seu ecossistema local. Bom, vamos pegar esses atores aqui dessa região, vamos desenvolver esses arranjos produtivos locais, e eu acredito que o parque tem propiciado isso, ainda que muita gente ainda não saiba. Eu acredito que está precisando é ter esse resgate, né? Ter essa insistência que o inovador tem de querer dar certo. E certamente na nossa cidade, no nosso estado, há pessoas com esse interesse também. Então, essa necessidade de conexão, com certeza, vai fazer essa hélice começar a girar. Porque depois que a gente começar a ter esse movimento, começar a ter essa visibilidade, com certeza outras pessoas vão começar a chamar a atenção. Opa, peraí, tem algo bom está surgindo ali. E como o Kátia frisou, eu falo, é engraçado, Kátia, eu dei risada que eu coloquei lá no chat, que eu concordava contigo, porque o que eu tenho falado muito nas reuniões de transferência de tecnologia é justamente, não é somente o preço justo, mas a transferência, para ela ser efetiva, ela tem que ser um ganha-ganha. Porque se não for assim, é aquela história. Ah, surgiu uma galinha dos ovos de ouro. Beleza, vamos matar a galinha e ver de onde vem o ouro. E aí você espera um novo ciclo de surgir uma nova galinha. E, na verdade, o que a gente quer é que um ecossistema ele se torne autossustentável. E aí você vai juntando. A criatividade, nós temos bastante. A inovação frugal na nossa nação deveria ser mais do que estimulada. Já foi, há uns 10 anos, quando estava junto com a Índia, China e a Rússia. Hoje, os três seguiram e o Brasil, né, tá no Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas eventos como esse, você vê, a gente percebe, né? Eram 12, ficaram 9. A gente precisa ter mais pessoas, mas não tem problema não, eu não me incomodo de ter pouca gente não. Eu penso sempre que vai estar ali quem deveria. E isso é que é importante. Então, as parcerias que podem surgir daqui, o desdobramento e aquela sensação de que eu não estou só. Isso é muito importante para quem está trabalhando com inovação e certamente, né,
Eu vou acompanhar agora. Eu fiquei sabendo por um acaso. Eu estava falando uma palestra no Profinite sobre a hélice tríplice, né, em relação à inovação. E aí um professor falou, ó, vai ter um evento no dia 4 no Parque Tecnológico. Eu disse, pô, não estou sabendo não. Ele, vá no site. Aí eu parei assim, de velho, eu não tinha ido no site. Aí vim, me inscrevi, eu estou tendo a reunião em tempo real, deixei lá, vim para cá para poder não atrapalhar, mas valeu muito a pena. Então, seguramente a gente vai. Todos, eu vou acompanhar agora com mais cuidado esses eventos do parque. O ano passado eu fui para os dois eventos de inovação que teve aí, foi muito bom, aquela parte de jogos, veio muita gente de fora, foi Ah, muito, sim. muito Uhum. importante. Eu esqueci o nome agora, mas foi muito bom, muito bom. Foi o Então, assim, o BTX, BTX, pronto, foi o BTX, exatamente. BTX. E no sábado, aquela Biotech palestra Experience. exatamente, com aquele, acho que é o norueguês, né, que ele falou assim, cara, meu país é menor do que sua cidade, e eu tenho tantos unicórnios. Ele até falou assim, né, what the fuck vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês têm tanto potencial? E isso, assim, foi muito interessante. Não, e tantas necessidades a serem, né, atendidas, tantos desafios a serem superados, e precisando realmente dessa conexão aí, né, Conexão, exatamente. da quádrupla, porque eu entendo que a sociedade também faz parte, e tanto para receber, né, o valor a partir da inovação que vai ser gerada, mas também de poder fomentar e participar do processo, sim, né? É, Então, quando a gente procura conduzir aí hackathons, maratonas de ideias envolvendo a sociedade, também buscando favorecer ainda mais essa conexão quádrupla aí, tá? Então, André, eu agradeço a sua só falar uma participação. coisinha, breve. Diga, Vai até com o que Rafael falou. Inovação, ela depende de pessoas. de Acredito pessoas, que a exatamente. questão, a quarta hélice está surgindo como sociedade, é porque quando a gente estava considerando as três, nós estávamos apenas considerando o nosso papel na engrenagem enquanto profissional. Institucional, né? Exatamente, Exato. institucional. E a gente E precisa agora deixando. ter essa visão assim, sim, mas vem cá, eu não sou só fornecedor. E quando eu, como pessoa física, for consumir? Aí eu acredito que a sociedade entre para exatamente cumprir esse papel. Exatamente. Então, agradeço a participação. Valeu. Adalberto e Rafael, né? Muito obrigada pela explanação, por trazer para a gente um pouco mais esmiuçado, né, a lei e as possibilidades, as oportunidades que essa lei nos coloca, tá? E desejo mesmo que a gente avance, né, em trazer outras iniciativas, outras oportunidades de colocar de novo essa temática e cada vez mais ela, né, a favor do desenvolvimento tecnológico, do resultado socioeconômico desse desenvolvimento tecnológico que a gente possa gerar, né, principalmente para o bem-estar da nossa sociedade, para o desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país, e ainda, né, fazer com que a gente desponte um pouco mais, né, nos rankings de inovação, fazendo com que o Brasil figure mesmo como todo esse potencial que temos, né? Então, Perfeito, obrigado, Kátia. Obrigado a todos que participaram. Foi um prazer esse encontro e seguimos em contato. Aproveitar para divulgar as redes sociais da InovaC, quem quiser acompanhar, né, o que a gente está construindo aí de material, de conteúdo, agora com essa super parceria com o Parque Tecnológico da Bahia, que também tem ajudado muita gente nesse desenvolvimento de conteúdos que sejam relevantes para o ecossistema, né? Então, nos encontramos por lá. ok. Então, a gente encerra esse encontro e nossas redes, né, vão estar aí divulgando outras iniciativas, e a gente vai dispor desse encontro nos nossos canais do YouTube, né, tanto o do Parque como o da Inovice, que quem desejar saber alguma informação, pegar alguma coisa que
ficou ali, o material vai estar divulgado para vocês, tá bom? Desejo a todos um bom dia. Seguimos Tchau, em tchau. frente. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado.